Coitadinha, hipócrita, mentirosa, cúmplice, aproveitadora. Olha, minha gente, se a gente fizesse um bolão sobre qual seria a reação da internet ao vídeo de defesa da Marta Graeff, a tal namorada do Vorcaro, eu tenho certeza que, ninguém ia perder dinheiro. Bastou a mulher dar as caras tentando explicar o inexplicável para a metralhadora de adjetivos começar a cuspir fogo. E sabe o que é mais triste? O deboche, o desprezo foram feitos com requintes de crueldade por mulheres. É aqui que eu queria começar a nossa conversa de hoje, porque, olha, a coisa tá feia. A gente fala de sororidade, eu falei tanto de sororidade no mês de março, mas falta muito entendimento do que isso representa. Sororidade na prática não tem nada a ver com ter empatia pelas amigas de quem a gente já gosta, ou aquela colega que a gente chamaria para tomar uma cerveja no final do serviço. Isso aí é afinidade, amizade, educação básica. Sororidade de verdade é um negócio muito mais difícil e, olha, honestamente, muito mais chato. É você conseguir se colocar no lugar de uma mulher com quem você não tomaria nem um cafezinho. É olhar para uma mulher que você talvez ache fútil ou que vive uma vida que você julga moralmente questionável e ainda assim dizer, espera aí, o que estão fazendo com ela tá errado. É entender que o direito dela, a privacidade e a defesa não podem ser jogados no lixo só porque ela não é a pessoa que você mais admira. E o que a gente viu com a Marta Graeff foi o oposto disso. Foi um prazer quase, em ver uma mulher sendo esfolada em praça pública. A pergunta que ficou boiando naquele mar ali de comentários venenosos é simples. Ela sabia? A plateia do tribunal do Instagram já deu o veredito. Claro que sabia. Tava lá no bem bom, viajando, gastando. Como é que não ia saber? Pois bem, eu tenho dúvidas sinceras. E não é porque eu tenha algum insight especial sobre a vida dela, mas porque eu reconheço a realidade nua e crua das relações de poder. A gente adora chamar a mulher de cúmplice, mas ignora solenemente o que acontece dentro de quatro paredes quando o assunto é dinheiro. Tem uma pesquisa fresquinha que deveria fazer todo mundo pensar um pouquinho antes de ir lá digitar. Cerca de 40% das mulheres brasileiras não fazem a menor ideia de quanto o marido ganha. 40%. A gente está falando de milhões de mulheres que vivem no escuro total sobre o que sustenta o teto onde elas dormem. Fora aquela parte das mulheres que sabe mais ou menos. Deixar a mulher na ignorância financeira é uma das formas de controle mais velhas e eficazes que existem. É a tal violência patrimonial maquiada. O cara dá cartão, paga as contas, banco luxo. Mas e as senhas, os contatos, a engenharia financeira por trás, por exemplo, do Banco Master? Isso aí vira assunto de homem. Eu estou usando o exemplo do Banco Master, mas poderia ser de qualquer pessoa. A mulher muitas vezes é mantida como uma peça decorativa de um negócio que ela não gerencia e cujo submundo ela nem desconfia que existe. Ela mora no castelo, mas não tem a chave da despensa, muito menos a chave do cofre. Condenar a Marta Graeff como uma sócia oculta de um esquema bilionário antes mesmo de saber se ela tinha permissão para ver um extrato bancário é muito cinismo. Mas o que a Polícia Federal fez? Em vez de focar no que interessa, que é o dinheiro, o tráfico de influência, a promiscuidade entre banqueiros e o Estado, resolveu incluir nesses vazamentos a intimidade da mulher como se fosse o novo, um reality show. Cadê essas mesmas mulheres cobrando o fato de que o Master gastou 60 milhões com autoridades da República em Londres, Nova York e Lisboa? Tem ministro do STF, tem autoridade da PGR, da PF, do CAD e em vários eventos do Vorcaro. Cadê a indignação? Não só das mulheres, estou falando das mulheres porque a pauta aqui é mulher, mas cadê a indignação de todo mundo? Bora focar na mulher, Vazaram mensagens íntimas, apelidinhos de cama, conversas que não provam absolutamente nenhum crime financeiro. Para que serve isso além de humilhar? Serve também para desviar o foco. Enquanto a gente discute se ela falava sacanagem no chat, ninguém está perguntando para onde foi o dinheiro ou quem são as autoridades que estavam no bolso do banqueiro. E o pior, a plateia feminina aplaudiu esse
striptease processual da colega. É um espetáculo de humilhação com carimbo institucional. E tem um detalhe nessas mensagens que me faz rir de nervoso. O Vorcaro vivia relatando para ela com quem tinha jantado, onde tinha almoçado, com quem tinha viajado. Era um desfile de nomes, né? Ministros do STF, ministros de Estado, parlamentares de todo o espectro político, da direita à esquerda, fiz ao contrário. Ele estava lá se vangloriando, jogando nomes na mesa para parecer o dono do mundo. Agora, bora ser sincera, para uma influenciadora que ganha a vida compartilhando o estilo de vida, moda, viagens, que utilidade tem saber quem é o ministro da pasta X ou parlamentar da comissão Y? Eu não estou desmerecendo o trabalho dela de jeito nenhum, mas vamos encarar a realidade do brasileiro médio. Tirando o Alexandre de Moraes, que virou uma espécie, né, de entidade onipresente na nossa vida, tem gente que não sabe nem quem é o vice-presidente da República hoje. Porque Marta Graef teria que ser especialista em bastidores de Brasília enquanto o namorado fazia o name dropping dele para inflar o ego? Sabe aquele tipo de gente? Eu detesto. E isso no meio artístico é muito comum. Você conversa com uma pessoa e ela começa a falar o nome de várias celebridades, assim, para mostrar que ela tem acesso, que ela conhece. Eu dou de cara de vez em quando com os tipos assim. Normalmente é gente wannabe, né? Aquela pessoa que queria ser, mas não chegou lá. Então ela fica dizendo como ela conhece, como ela se dá com pessoas famosas, né? Porque ela mesma não chegou lá. Então ela tem que mostrar, mas tem que mostrar de alguma forma que ela está inserida nesse contexto. Mas fiz abrir esse parênteses, fecha parênteses. Conheço gente assim, tipo Vorcaro, que chega e começa a falar, né? Ele falava para se sentir poderoso e ela provavelmente ouvia como quem ouve uma conversa sobre física quântica em outra língua. Ela pode até saber do que se trata, mas não necessariamente entende. No fim das contas, esses nomes eram apenas um ruído de fundo no jantar caro, mas agora são usados para dizer que ela sabia de tudo. Ela sabia de tudo? Ela se beneficiou do dinheiro dos velhinhos? Ela aumentou o patrimônio com dinheiro de fraude? Só o tempo e a investigação da polícia vão dizer. E nesse momento, quando acontecer isso, eu volto aqui para falar de coisas palpáveis e não de fofoca. E aí, como se a situação já não tivesse bizarra o suficiente, a gente muda de canal no celular e dá de cara com outra pérola. Sabe aquele vídeo da influenciadora que viralizou dizendo que tá faltando um Chico na vida da mulherada? Aquela que resolveu defender as falas machistas do Neymar atacando as mulheres que ousaram criticá-lo. Vou pedir para botar um trechinho aqui. Tá faltando um Chico na vida de uma mulherada aí, não? Um Chico, um Francisco, um João, um Pedro, um José, um Neymar. Não interessa o nome, tá faltando um boy. Para se sentirem mais felizes, menos mal amadas, recalcadas, perturbadas. Gente, pelo amor de Deus, a criatura olha para a câmera e diz com a maior naturalidade do mundo que se você critica o Neymar é porque você é mal amada. Que se você aponta que o comportamento dele é um desserviço à civilidade, é porque tá faltando um Chico, um Francisco, um João, um Pedro, um Neymar para te dar um trato. Um Neymar para te dar um trato. É de uma pobreza de espírito, para não falar burrice, que dá vontade de chorar no cantinho. Vocês perceberam a armadilha em que a gente tá metida? É o seguinte, se você tem um homem e ele tá enrolado com a justiça, você é a cúmplice mentirosa aproveitadora. Se você não tem um homem, ou se ousa criticar um homem público poderoso, você é a recalcada mal amada, a mulher que só pensa o que pensa por falta de sexo. Ou seja, a nossa moralidade, a nossa sanidade mental e até a nossa inteligência continuam sendo medidas exclusivamente pela presença ou ausência de um varão no nosso currículo afetivo. A mensagem é clara. Você, mulher, não é um indivíduo, você é um anexo. Se o seu homem erra, a culpa é sua por não ter vigiado ou por ser interesseira. Se você reclama do machismo, a culpa é sua por não ter um homem para te acalmar. É o checkmate perfeito do patriarcado, jogado, né, com essa maestria por mulheres que ainda acreditam que o auge da realização feminina é ser escolhida de alguém, custe o que custar. Essa ideia de que a mulher só é plena se tiver um boy do lado para chamar de seu é o combustível que mantém o motor da violência ligado numa rotação máxima. Porque se a
minha felicidade, a minha validação social e o meu direito de não ser chamada de recalcada dependem do Chico, eu vou aceitar qualquer coisa do Chico. Eu vou aceitar que ele me esconda as contas, vou aceitar que ele me use como bucha de canhão em processo judicial, eu vou aceitar ser humilhada em público. Afinal, qualquer humilhação é melhor do que ser considerada uma mulher sem dono na visão dessa gente, não é? Não só dessa menina que falou, mas dos 100 mil likes que ela recebeu e não sei quantas centenas de comentários dizendo que é isso mesmo, que ela lacrou, que ela é maravilhosa, que ela é incrível, que é isso mesmo, que as mulheres são um bando de recalcadas e mal amadas. Tá bom pra você? Pra fechar, o tom de desprezo contra a Marta Graeff e esse discurso tacanho de falta de homem são farinha do mesmo saco. É a tentativa constante de deslegitimar a mulher, tirando dela a sua autonomia. Uma é reduzida ao que o parceiro faz, a outra é reduzida ao que ela supostamente não recebe entre quatro paredes. Nenhuma das duas é tratada como uma cidadã com ideias, erros e direitos independentes. O que me irrita profundamente é essa sororidade seletiva. A gente se une para defender a atriz famosa que sofreu assédio, mas se a mulher envolvida tem um perfil que a gente não gosta, ou se ela tá ligada a um escândalo que envolve luxo, dinheiro, aí a gente vira o próprio carrasca, né? A crueldade que eu vejo contra as mulheres é o recibo de que a nossa evolução como coletivo ainda tá, gente, engatinhando. A gente precisa parar de achar que o caráter de uma mulher é um puxadinho da vida do marido dela. E a gente precisa também, ainda mais, parar de aceitar esse papinho de que falta homem para quem tem opinião própria. O Brasil não precisa de mais Chicos ou Neymares para curar o suposto recalque de alguém. O que o Brasil precisa é de um judiciário que investigue crime financeiro sem precisar expor a calcinha de ninguém para ganhar manchete. A conversa que realmente importa, minha gente, não é o que acontece no quarto da Marta ou de quem quer que seja. A conversa que deveria estar tirando o nosso sono é a promiscuidade entre quem tem muito dinheiro e quem tem o poder de decidir o destino do país. Mas, pelo visto, é muito mais fácil e muito mais prazeroso para algumas mulheres ficar nesse tribunal da internet julgando se a outra é mentirosa ou se ela só precisa de um Chico, um macho qualquer para se endireitar. Enquanto a gente continuar sendo nossas principais carrascas, o sistema continua rindo da nossa cara. No final das contas, o Chico, o João, né, todo mundo passa, o escândalo da vez vira meme, mas o machismo que a gente ajuda a alimentar com esses julgamentos, esse aí fica e cobra a conta de todas nós, sem exceção. Bora acordar? O Jogo Pesado começa agora. As principais candidaturas estão postas e a fase de aquecimento passou. Você provavelmente já tem uma opinião sobre a eleição, mas ela é baseada no quê? A edição de abril da pesquisa Meia Ideia já está no ar. São dados exclusivos, sem filtros partidários, sobre a intenção de voto e o que o eleitor realmente está pensando. Quem é assinante premium recebe o relatório completo em PDF para não ficar sem argumento e para usar de base em debates e conversas. Além da pesquisa, você também garante acesso ao nosso pacote eleições com os bastidores de Brasília que você não lê em outro lugar. Tem ainda vantagens como descontos nos cursos do meio, acesso ao catálogo completo do nosso streaming e mais 2 newsletters especiais por semana com matérias e entrevistas exclusivas sobre o ping-pong político. São apenas R$15 por mês para ter informação antes de todo mundo. Assina o Meio Premium. Lugar de quem pensa de verdade é aqui, no Meio.